Uma mensagem que vai acalmar sua mente hoje. Bom dia, que Deus te abençoe e que essa mensagem traga paz para sua mente, clareza para o seu dia e leveza para a sua caminhada. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Minuto Reflexão. Não é sobre milagre instantâneo, é sobre um milagre que acontece um dia de cada vez. Não é sobre uma fórmula mágica, é sobre dar atenção ao que está te consumindo em silêncio. Porque tem coisa que você já entendeu, mas ainda não conseguiu mudar. Tem pensamentos que você já sabe que são exagerados, mas continuam te desgastando. Tem situações que parecem pequenas por fora, mas estão te corroendo por dentro há muito tempo. Hoje eu não vim aqui te prometer que tudo vai mudar agora. Mas talvez o que você mais precisa não seja que tudo mude agora. Talvez o que você precisa seja só conseguir respirar um pouco, pensar com mais calma e começar de verdade a cuidar da sua mente. Já deixe o joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. É rápido, é de graça e ajuda essa mensagem a alcançar quem também está lutando em silêncio. Agora respira, porque talvez você nem tenha percebido, mas a sua mente está no limite. Tem coisas que não gritam, mas estão te esvaziando aos poucos. Aquele pensamento que aparece toda noite, aquele sentimento de que você está ficando para trás, aquela sensação de que, por mais que você se esforce, nunca é suficiente. E a parte mais difícil é essa. Você continua vivendo, continua sorrindo, continua entregando tudo o que esperam de você. E ninguém nota que por dentro tem uma parte sua implorando por descanso. Só que hoje a gente vai falar com essa parte, com esse lado que quase nunca tem voz. Essa parte sua que carrega tudo sem reclamar, mas que já não aguenta mais o peso. Essa mensagem é para sua mente. É para colocar luz onde hoje só tem cansaço. E para te lembrar que você não está perdendo o controle. Você só está tentando sobreviver, sem pausa, há tempo demais. Mas por que é tão difícil ter paz mental hoje? Porque a nossa atenção está sendo disputada o tempo todo. E na maioria das vezes, por coisas que nem fazem diferença de verdade. Seu celular toca, você abre. Um vídeo começa, você nem queria ver, mas fica ali. E quando percebe, já passou meia hora. E sua cabeça está mais cheia do que antes. Isso tem nome: fadiga de decisão. É quando você já gastou tanta energia escolhendo o que consumir, o que responder, para onde olhar, que não sobra foco para decidir o que realmente importa. A mente fica sobrecarregada. Não é falta de capacidade, é excesso de estímulo inútil. Tem um estudo da Universidade de Stanford que mostrou que pessoas que fazem muitas tarefas ao mesmo tempo têm mais dificuldade em filtrar informações irrelevantes. Ou seja, quanto mais multitarefa você é, mais difícil fica perceber o que é ruído e o que é prioridade. E é aí que muita gente trava. Tem pensamento que você não escolheu ter, mas que mora aí dentro há tanto tempo que já parece parte de quem você é. Só que não é. É apenas algo que entrou quando você estava fraco, distraído ou machucado, e ficou. Foi ganhando espaço, repetindo que você não é bom o suficiente, que nada vai dar certo, que você sempre estraga tudo. Olha só, não é Deus que está dizendo isso. Isso não é verdade. Mas você acreditou, porque no meio da correria, ninguém ensinou que a gente tem que proteger o que acredita sobre si mesmo. E sem perceber, você foi moldando sua rotina para caber nesses pensamentos. Começou a agir como se fosse verdade
E é assim que a mente vai perdendo a leveza. Não porque ela está cheia de informação, mas porque ela está cheia de mentiras. É sério, tem pensamentos que você só carrega porque deu ouvidos demais a gente que nem sabe nem o que quer da própria vida. Comece a proteger o que entra na sua cabeça. Você não precisa consumir tudo que aparece, nem dar atenção para todo mundo que fala. Paz mental também é uma escolha de filtro. É saber o que merece espaço e o que pode ser deixado para lá sem culpa. Tem uma coisa que pouca gente fala. O mundo não quer que você pense. Ele quer que você reaja. E de preferência, rápido. Sem refletir, sem filtrar, sem questionar. Porque quanto menos você pensa, mais tempo você passa aí, rolando, clicando, comentando, ficando preso numa timeline que parece ser sobre você, mas que, na verdade, está moldando você. E o mais perigoso disso é que parece bom, parece ser inofensivo. Você abre o celular e vê tudo o que gosta, tudo o que concorda, tudo aquilo que reafirma a sua visão de mundo. E isso acalma por um tempo. Parece que você está certo, que está alinhado, que está vendo a verdade. Só que aí, de repente, aparece algo que te irrita profundamente, algo que te provoca, que te tira do sério. E você nem percebe, mas ficou mais uma hora ali, preso entre o que você ama e o que você odeia. O algoritmo não tem ideologia, ele só quer que você fique, e ele sabe exatamente o que te prende. E isso, para muita gente, virou rotina. A mente não está em paz, está condicionada a seguir o que está em alta, o que está nos trends, aquilo que está nos stories. E sem perceber, a gente começa a viver uma fé por influência, uma espiritualidade que depende do que está bombando. E às vezes, até a nossa opinião é só repetição. Mas Jesus não chamou a gente para andar com a multidão. Ele nunca chamou. Na época dele, a maioria das pessoas estava gritando por uma crucificação. Gente que tinha visto os milagres, que tinha se beneficiado da presença de Jesus, tinha caminhado pelas mesmas ruas e mesmo assim estava gritando: crucifica-o. Era a voz da massa, era o consenso da maioria. E eles estavam completamente errados. A ideia de que a voz do povo é a voz de Deus não está na Bíblia. Ela está nos ditados populares. Na Bíblia, o caminho de Deus é o caminho estreito, é o impopular, é o que vai contra a correnteza. Então tome cuidado, porque se você seguir o que a maioria está dizendo, você pode acabar indo contra o que Deus quer falar. E o pior, pode acabar achando que é Deus só porque muita gente concorda. Não é para você sair da internet, nem se isolar do mundo, mas é para lembrar que a sua timeline não é a sua consciência, e muito menos o seu guia. O Espírito Santo não fala em massa, ele fala no íntimo, no silêncio. E só ouve quem para. Hoje, a nossa mente é treinada para seguir o que é largo, rápido, fácil. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho pede atenção, sabedoria, pausa. Pede que você não confunda opinião com verdade. Que você tenha coragem de ir na contramão. Que você questione o barulho que todo mundo aceita. Porque às vezes o que está te deixando sem paz não é o mundo lá fora. É o tanto de gente que você deixou falar dentro de você. Tem gente destilando ódio na internet o dia inteiro e nem percebe que quanto mais faz isso, mais a própria rede social entende que é esse tipo de conteúdo que ela quer. E aí, adivinha só, começa a aparecer cada vez mais vídeos que te provocam, que te indignam, que te deixam irritado. Porque no fundo, o algoritmo aprendeu. É isso que te prende. Você sente raiva e continua ali,
preso, engajado, envenenado. Mas deixa eu te perguntar com toda sinceridade, por que uma pessoa que se diz servo do Senhor iria querer se nutrir de raiva o dia todo? Por que alguém que conhece a palavra está alimentando a própria mente com vídeos de conflito, de briga, de provocação, de escândalo? Irmãos, vamos vigiar, porque a gente está se perdendo aos poucos, em silêncio, sabe? Diante de uma tela. O que mais tem por aí hoje são comentários com palavrões, com julgamentos, com ofensas baixas. E quando você entra no perfil da pessoa, o que está lá? Um versículo bíblico, uma bio dizendo Jesus é tudo, uma foto com uma cruz. E isso não é só triste, é perigoso, porque é exatamente disso que Jesus falava quando dizia que não é o que entra pela boca que contamina o homem, é o que sai dela. A gente está vendo todos os dias pessoas que tentam acusar o mundo de manchar o nome de Deus. Mas sabe o que é mais grave? É que quem diz conhecer esse Deus, quem diz representá-lo, está trazendo vergonha para o Evangelho. E não é porque erra. Errar todo mundo erra. É porque não tem arrependimento, não tem vigilância, não tem temor. Só tem opinião. E tem gente confundindo opinião com autoridade espiritual. Você não está sendo usado por Deus só porque tem coragem de falar, abre aspas, verdades, fecha aspas, na internet. Já parou para pensar que aquilo que você considera verdade pode não ser a verdade universal? Às vezes o que você está chamando de ousadia é só grosseria, travestida de justiça. Deus não te chamou para ser boca do povo, nem para ser juiz do mundo. Ele te chamou para refletir o caráter de Cristo. E se a sua presença digital não está fazendo isso, então é hora de repensar o que você está construindo. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se tudo o que você anda dizendo são críticas, ironias, deboches, palavras de ódio, talvez o problema não esteja no mundo. Talvez ele esteja dentro de você. E talvez você não precise de mais um vídeo polêmico para comentar. Talvez você precise de um silêncio real, de uma pausa real, um arrependimento real. Porque a sua timeline não vai se purificar sozinha. Você precisa decidir o que quer consumir, o que você quer nutrir, o que quer espalhar. E mais ainda, você precisa lembrar que o nome que você carrega tem peso, que você representa algo maior e que por mais que o mundo esteja em caos, o Evangelho ainda é boa notícia. Não é dedo apontado, é mão estendida. E sabe o que é mais preocupante? É que, além da raiva, muitas mentes têm sido alimentadas pela sensualidade. Não é pornografia explícita, porque as redes não permitem, mas é quase. É conteúdo pensado para isso, para provocar, para induzir, para acender um desejo que aos poucos vai te fazendo buscar mais, consumir mais. E aí, sem perceber, você já está viciado num tipo de estímulo que só te afasta da leveza, da paz, da comunhão com Deus. E o pior, tudo parece normal. É só uma dancinha, é só um vídeo, é só uma brincadeira. Mas aquilo vai entrando, vai se alojando, vai bagunçando o seu interior. E aí, quando você tenta orar, a mente está contaminada. Quando você tenta se concentrar, a alma está inquieta. Quando você tenta buscar Deus, o coração já está dividido. A verdade é que tem gente que passa o dia entre dois extremos, indignado com o mundo e excitado pela tela. Raiva de um lado, desejo do outro. E no meio disso tudo, o espírito vai ficando sufocado, porque não tem espaço, porque está tudo sendo preenchido com urgência, com estímulo, com excesso. Então vigia, observa, repara se o que você está consumindo, se o que você está curtindo, compartilhando, alimentando,
realmente tem a ver com aquilo que Deus sonha para a sua vida. Só que, agora que você percebeu tudo isso, o que fazer? Porque entender já é um passo enorme. Mas tem coisa que não muda só com consciência, muda com prática, com escolha diária. Muda quando você começa a se mover diferente, mesmo que tudo ao redor continue igual. E não precisa começar com nada grandioso. Às vezes, o que cura a mente é o simples. É o hábito de abrir a janela pela manhã e respirar devagar antes de pegar o celular. É o costume de perguntar: isso aqui me aproxima de quem eu quero ser? Antes de comentar alguma coisa ou seguir mais uma discussão. Sua mente não vai mudar porque você viu esse vídeo. Vai mudar quando você começar a cuidar dela como se estivesse cuidando de uma criança assustada, com paciência, com firmeza, com amor. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas a limpeza da mente começa pelo que você deixa entrar. Tem dia que você precisa abrir mão do que todo mundo está assistindo para assistir o que vai te fazer crescer. Tem hora que você precisa sair de um grupo, silenciar uma notificação, parar de responder provocações, não por arrogância, sabe, mas por saúde, por lucidez, por respeito a si mesmo. Você não foi criado para viver inflamado. O coração em paz é vida para o corpo. A mente em paz é espaço para ouvir Deus. E Ele não grita, Ele sussurra. Por isso, quanto mais barulho tem aí dentro, mais difícil vai ficando perceber o que é dele e o que é do mundo. É no silêncio que Ele revela. É na pausa que Ele cura. Então, sim, fecha a boca quando a vontade for revidar. Fecha o aplicativo quando a mente começar a se agitar. Fecha os olhos por um instante e lembra que você tem escolha, que o mundo pode gritar, mas você não precisa gritar de volta. A raiva pode vir, mas você não precisa alimentá-la. A provocação pode até chegar, mas você pode decidir não se deixar levar. Esse é o começo da reconstrução. Não é o fim do caos, mas é o início da paz. Talvez hoje seja só mais um dia comum, mas mesmo nos dias comuns, Deus planta sementes de transformação. E Ele já começou aí dentro, te mostrando o que precisa ser cortado, o que merece ficar, o que precisa mudar. A decisão agora é sua, porque Ele não quer que você apenas sobreviva a mais uma semana. Ele quer que você viva com leveza, com propósito, com lucidez. Não deixe essa mensagem morrer quando o vídeo acabar. Guarda aquilo que te tocou, reflita sobre o que te incomodou e age sobre o que ficou claro. Uma vida mais leve começa com uma mente protegida, consciente e desperta. E essa clareza começa com uma escolha sincera, de parar de se sabotar e começar a se alinhar com aquilo que Deus sonha para você. Se você ficou até aqui, escreva aqui nos comentários: mente limpa. Que o seu dia seja de consciência, de paz e de decisões firmes. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.